Esse é um dos principais livros que eu considero um dos livros que talvez tenha mais mudado a minha vida e me ensinado sobre gestão estratégica, sobre pessoas, sobre liderança, sobre negócios, empreendedorismo e muito mais. O livro que eu tô falando aqui é esse, põe na tela aí, Bruno, por favor. Empresas Feitas para Vencer, de Jim Collins. E se você gostaria de ler, mas não sabe do conteúdo, quer entender um pouquinho mais ou já leu e quer relembrar, eu vou listar para vocês aqui os 5 tópicos mais importantes desse livro e que você pode implementar no seu negócio e na sua gestão também. Roda a vinheta que eu vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou Master Black Belt, diretor aqui da Fronze Educação, uma empresa que é voltada para a área de gestão, melhoria contínua, e o tema de hoje é sobre um dos livros mais famosos para gestão. Todo gestor que se preze tenha ouvido falar, já ouviu falar em algum momento de Jim Collins. Ele é um autor, escritor de alguns livros desse tema, tá? Dessa área. E esse livro em específico, Empresas Feitas para Vencer, ele traz conceitos importantíssimos. Ele tem outros livros também, vou até colocar na tela aí para vocês. Porque as gigantes caem, é um dos livros que ele também traz. Empresas Feitas para Durar, porque as empresas duram anos e anos, centenas de anos muitas vezes. Enfim, tem várias pesquisas interessantes. Mas aqui nós vamos focar exatamente nesse que eu estou te mostrando. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, já deixa o seu like aí, já se inscreve no nosso canal, curta esse vídeo, compartilha, porque isso é importantíssimo para a gente continuar produzindo conteúdo como esses, tá? Primeiro conceito, joga na tela, vou colocar bem grande aí para vocês, liderança nível 5. Ele não sabia como dar um nome para isso, então ele usou o nome de liderança nível 5. Esse é a nomenclatura que ele usa no livro o tempo todo. Como que surgiu esses conceitos, tá? Vou resumir para vocês. O Jim Collins comparou pesquisas, tá? Comparou empresas, na realidade, numa pesquisa que durou anos e anos, empresas de mesmo segmento, mesma estrutura, e ele foi isolando variáveis para entender o que de fato faz uma performar, uma vencer e outras não. E aí um dos fatores de todas as empresas que ele foi analisando, e lembrando que ele só fez as análises de empresas listadas em bolsa, porque aí os dados são públicos, tá? Ele não fez análise de empresas privadas, 100% privadas. Um dos fatores que ele chegou foi a liderança nível 5. Só que líderes nível 5 tem uma coisa por si só. Vamos jogar alguns líderes aí famosos na tela que vocês certamente conhecem. Posso falar de Satya Nadella da Microsoft, posso falar de Jack Welch da GE, posso falar de Steve Jobs, por exemplo, da Apple, né? Antigo Steve Jobs da Apple. Posso falar também de Bill Gates, que foi por muito tempo o CEO da Microsoft. Mas o que ele chama de muitas vezes liderança nível 5 não são esses profissionais. Isso porque muitas vezes esses profissionais atraem atenção. Alguns mais, outros menos, acabam se tornando estrelas. Talvez Satya Nadella e Bill Gates talvez sejam menos. É uma opinião pessoal, tá? Mas aí, quando eu olho para o caso de Steve Jobs, né, e de outros profissionais, eles acabam se engrandecendo bastante. E não que não são bons líderes, tá? Mas segundo a definição de Jim Collins, líderes nível 5, vou jogar na tela aí para vocês, são profissionais que combinam, paradoxalmente, humildade pessoal e vontade profissional. Ou seja, são profissionais que querem muito dar certo profissionalmente, mas eles têm uma humildade muito grande. Dificilmente você vai ver esse tipo de líder nível 5 que faz uma empresa durar, trazer as glórias para você. Para ele mesmo, no caso, né? Trazer as glórias apenas para ele, não. Ele vai sempre divulgar isso, permear isso para o time. Então sempre o time vai ser responsável pelo sucesso, o sucesso dele vai ser através de outros profissionais e muitas vezes ele toma decisões ousadas para a empresa e não pensando no seu próprio benefício. Raro hoje em dia, né? Mas líderes nível 5 são esses profissionais. Vou colocar na tela aí para vocês a empresa que ele traz como referência, que foi a Kimberly-Clark. O Darwin Smith, na época, ele é considerado um líder de nível 5 e ele é um profissional que raramente tomava as decisões para si, melhor, tomava as decisões para si, mas raramente se vangloriava dessas decisões e sim distribuía com o time. E ele tomava decisões que não eram tão populares assim, tá? Na Kimberly-Clark, por exemplo, ele acabou fechando uma divisão da empresa que era um sucesso historicamente para focar em outras mais emergentes e também foram um sucesso posteriormente. Então, liderança nível 5, um cara líder nível 5 é essencial
para que uma empresa dê certo, para que um negócio dê certo, para que uma gestão dê certo. Segunda característica que esse livro traz: primeiro quem, depois o quê. Aqui vem um ponto muito importante. Muitas vezes a gente define na nossa gestão o que a gente quer fazer para depois definir os responsáveis que vão fazer. Jim Collins trouxe a pesquisa e ele comparou e falou: não, as empresas que realmente foram feitas para vencer, as empresas que mais têm resultado, na realidade são empresas que primeiro definiram as pessoas que estão no barco e depois elas definiram o que vão fazer. Então, a venda de ideias, como você como gestor se comunica com os profissionais, tudo aquilo que você de fato planeja adiante é muito importante para atrair profissionais e depois definir o quê. Isso é um conceito que muitas vezes a gente pode falar: Carlos, mas não tem como é que eu vou trazer uma pessoa ou ter alguém no time sem saber o que fazer? Ele traz alguns exemplos, tá? Mas o que ele quer enaltecer aqui é que quem é muito mais importante, né? Se você trouxer quem para o seu time, trouxer as pessoas certas, facilmente você vai conseguir decolar. Facilmente não, mas as chances de decolar vão ser muito maior. Se você começar pelo o que e depois muitas vezes não souber quem trazer, pode ser que a coisa não dê tanto resultado assim. E um exemplo que ele traz no livro foi da Wells Fargo. Para quem não conhece, é um banco nos Estados Unidos, e a Wells Fargo trouxe 2 executivos. Coloca na tela aí a foto desses caras, por gentileza, Bruno. Dick Cooley e Carl Richard. O que significa esses caras, pessoal? Eram executivos extremamente renomados que entraram para a empresa para depois definirem as estratégias. Beleza? Primeiro conceito, liderança nível 5. Segundo conceito, primeiro quem, depois o que. Acho que eu falei algumas vezes por quê, tá? Tá errado. Primeiro quem, depois o que. Beleza? Terceiro tópico que a gente pode tratar aqui, que é um insight também desse livro: enfrentar os dados cruéis, mas nunca perder a fé. Então o que ele traz aqui pra gente é que as empresas, né, que dão resultado, que de fato são um sucesso, principalmente essas de capital aberto grandes, que duram por muito tempo também, né, essa é uma coisa que se repete aí nos livros de Jim Collins, essas empresas enfrentam os fatos. Então elas não tentam mitigar, elas não tentam fingir que os fatos não existem, elas enfrentam a dura realidade, porém com uma vontade, com uma fé inabalável de que aquilo vai dar resultado no final. Então isso é muito importante. Quando você enfrenta algo que você não tem a fé, que você não acredita que vai dar resultado, muitas vezes isso reflete na realidade, isso acaba se tornando realidade também. Qual é o exemplo que ele traz? A Kroger. A Kroger é uma empresa de supermercados que percebeu uma dura queda no formato que eles estavam trabalhando, no tipo de loja que eles estavam trabalhando. Imagina você fechar algo historicamente reconhecido. Eles fecharam esses modelos de loja, enfrentando a dura realidade, mas abriram novos modelos que atendiam muito mais as expectativas dos clientes. E para quem faz gestão, sabe que muitas vezes tomar decisões como essa não é algo simples, né? Então a gente tem que respeitar quem faz isso com essa ousadia, tá? Quarto tópico que eu não poderia deixar de citar para vocês é o conceito de porco-espinho. Sim, porco-espinho. É o conceito de que você precisa encontrar dentro da empresa, dentro do departamento, dentro do negócio, aquilo que você faz muito bem e aquilo que é o motor econômico, a atividade que é o motor econômico da sua empresa. Por exemplo, nesse caso aqui, o Walgreens. O Walgreens também é uma empresa farmacêutica, tá, norte-americana, que ela entendeu que o conceito de porco-espinho dela, tá, era ser bem posicionada nas regiões, nas grandes cidades e etc, para conseguir atender melhor o cliente, ter maior conveniência para o cliente. Então o motor econômico de Walgreens, tá, da Walgreens, era a localização das suas farmácias, e isso deu muito certo, tá? Hoje a Walgreens tem não sei quantas unidades, mas vou colocar aí um número aqui do lado para que vocês saibam também, a gente vai pesquisar esse dado, e é um sucesso nos Estados Unidos. Quinto tópico é cultura de disciplina. Ah, Carlos, mas isso é óbvio. Eu também concordo que isso daqui talvez seja óbvio. Mas quando a gente fala, por exemplo, da Nucor, a Nucor é uma empresa que entendeu que microgerenciar não faz sentido na gestão. Então a cultura de disciplina tem muitas vezes fazer o certo, fazer aquilo que é necessário, sem ficar procrastinando, sem ficar criando problemas, né? E não é toda equipe que tem essa maturidade. A Nucor, por exemplo, tem uma autonomia muito grande nas suas unidades. Eles podem tomar decisões, inclusive estratégicas nas suas unidades, desde que alinhadas com toda a empresa. Tá? Então, vale muito a pena dar uma olhada nesse livro. Se você não leu, é um livro excelente, com exemplos claros, didáticos, fácil de entender, inclusive que você pode tornar para a sua realidade.
É líder, é gestor, quer se tornar líder ou gestor, vale muito a pena a leitura, uma leitura obrigatória. Beleza? E se você quiser entender mais sobre a gestão estratégica e outros temas, eu vou deixar o link do nosso MBA, tá? O MBA de Gestão Estratégica, Excelência Operacional e Métodos Ágeis que a gente está trabalhando, e é um MBA de excelência para que você estude esses e outros assuntos, assim como esses estudos de caso também. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá!